Quero aproveitar, antes da gente começar, para esclarecer a situação da mudança da data do encontro dos jovens. Para todos os efeitos, a gente teria um encontro no próximo domingo, mas a gente alterou porque a gente começou o ano com o encontro e a célula coincidindo do mesmo final de semana. Então, para corrigir esse erro, a gente vai atrasar em uma semana o encontro, que aí vai ficar bonitinho. Numa quinzena a gente tem célula, na outra quinzena a gente tem encontro, tá bom? Então, dia 15 a gente vai ter o nosso encontro dos jovens normalmente. Feito esse esclarecimento, eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, para que a gente faça a leitura do texto que vai orientar a reflexão nossa nessa manhã. Colossenses 1, verso 15. À medida que você encontrar o texto, fique de pé para que a gente faça essa leitura juntos. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. O texto diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os irmãos e dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, aberta no nosso meio nessa manhã, e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Espírito Santo, assim como você inspirou a Escritura, que nesse tempo o Senhor possa aplicar a Escritura aos nossos corações, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a tua palavra, entendê-la e então viver de acordo com a tua vontade. É isso que nós pedimos, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, eu não tenho o hábito de entrar em treta na internet. Não é muito meu estilo. Eu evito responder comentários e tal. Mesmo quando eu vejo algum absurdo lá, eu olho o absurdo, dá uma corroída ali por dentro, eu falo assim, bom, muita fé, deixa pra lá, não adianta, a gente vai falar alguma coisa aqui, vai entrar numa discussão, o debate vai crescer e ninguém vai pra lugar nenhum. E aí eu vou lá e só sigo a vida. E essa semana, eu resolvi responder. Eu vi um comentário e falei assim, bom, vou ter que responder esse comentário. Me incomodou e eu falei, bom, vou escrever um negócio aqui. Era um post falando sobre a polilaminina, né? Aquela proteína que a cientista Tatiane Sampaio, ela começou a pesquisar e tem apresentado sinais muito positivos de melhora para pessoas com lesão na coluna, né? Tetraplégicos que estavam paralisados e que com o uso da medicação têm respondido positivamente. É um estudo que, por mais que já tenha um tempo, ainda é inicial, então precisa passar por uma série de testagens ainda. Mas o post, a natureza do post, era falando sobre a semelhança da proteína com a cruz e como que isso repercutiu na internet, né? E era um cientista falando sobre as implicações, se criar associações entre fé e ciência nesses termos, chamando ela de proteína de Deus e tal, não sei o quê. Eu não estava me importando muito com o teor do post, não. Mas quando eu entrei nos comentários, uma pessoa comentou assim, e eu vou abrir aspas, vou citar exatamente o que ela escreveu. Lembrando que a cruz é um instrumento de tortura, ponto final. Macabro, ponto final. Aí eu li esse comentário e falei assim, cara,
aquilo me incomodou. Falei, bom, eu vou explicar por que a gente, crente, assume a cruz como símbolo da nossa fé. Porque a crítica aqui me parece ser quanto ao entendimento do que a cruz significa. E aí eu fiz um comentário relativamente extenso, mas bastante tranquilo, com bastante calma, falando sobre o verdadeiro significado da cruz. Falando sobre como a cruz é sim um objeto de tortura, mas como a morte de Jesus, ela é ressignificada por conta da sua ressurreição. Ou seja, o que faz a cruz ser o símbolo da nossa fé é o fato de que ela é uma cruz vazia. Cristo morreu para que nós tivéssemos salvação. Ressuscitou para que nós então conseguíssemos ter acesso à vida eterna. E agora, essa cruz, que antes era espaço de maldição, vira o palco da obra de salvação que Deus está fazendo no mundo. Escrevi isso lá, esse texto bíblico e tal, não sei o quê, e terminei o comentário dizendo assim: se você já ouviu essas coisas, eu te peço desculpa por estar explicando de novo. Eu sei que é chato, né? Explicar para uma pessoa que já entendeu aquilo ali, a mesma coisa. Eu só quis esclarecer, porque me deixou com uma pulga atrás da orelha. A surpresa que eu tive é que a pessoa me respondeu e disse assim: eu sei disso tudo, fui cristã por 25 anos. E aí, mais uma série de coisas. E aí, minha mente virou um trevo. Falei, cara, o que está acontecendo? E aí essa linha de comentários se estendeu. Na última vez que eu vi, tinham 60 comentários seguidos aí dessa nossa linha de raciocínios. De gente apontando o verdadeiro significado da cruz, a gente batendo e falando que o cristianismo é sadomasoquista e tal, não sei o quê. De todas as naturezas possíveis de comentários, uma loucura danada. E como a gente está no espaço da rede social, a gente tem que trabalhar com os recursos que a gente tem lá, né? Então eu quero analisar com vocês, para a gente ver aí como é que foi o sucesso da minha exposição sobre a cruz de Cristo. Eu recebi 32 curtidas no meu comentário. Hitei. Foi hit, galera. 32 curtidas, velho. Ela recebeu 1.071. 1.071 curtidas. Foi por pouco, né? Tá bem balanceado. E aí, essa situação me fez pensar em duas coisas, em duas perguntas, e que de alguma maneira vão ser respondidas conforme a gente caminha nesse texto que a gente leu hoje. A primeira delas é por que a cruz é tão importante para mim e para você. Por que a cruz ela é tão fundamental na nossa fé? Qual é a importância desse símbolo que a gente usa? Por que a cruz importa? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: por que as pessoas são tão hostis à cruz? Por que as pessoas têm tanta raiva da cruz? Por que esse símbolo se torna tão odioso para quem está de fora? Para quem foi cristão há 25 anos, mas que agora olha para a cruz e tem asco. Foi esse o sentido, né, que o caminho dos comentários foi seguindo. E eu quero, junto com os irmãos, tentar responder essas duas questões e outras questões que vão povoar o nosso imaginário depois desse embate do nosso tempo, né? Esse embate de rede social. Esse texto que a gente acabou de ler, esse texto de Colossenses, ele está dentro dessa epístola, que é uma das epístolas que Paulo escreve enquanto está preso. Paulo está preso em Roma. Ele escreve Efésios, Filipenses, Filemão e Colossenses. Essa carta vai para essa igreja que está aí localizada nessa cidade, em Colosso. E essa cidade, ela tem um histórico muito rico, muito próspero, mas no momento em que a igreja está existindo ali, no momento em que Paulo está escrevendo essa carta, ela já é uma cidade meio decadente. Ela vive meio que de uma glória passada. Por quê? Porque ela está entre duas outras cidades importantes. E a estrada comercial que passava por Colossos agora passa por Laodiceia, outra cidade importante aí dentro da estrutura do Novo Testamento. E aí, Colossos ela é essa cidade pagã, né? E gente que está ali é gente que se converteu à fé, mas que era gentia e que precisa agora lidar com a fé cristã dentro desse contexto conturbado da cidade onde eles vivem. E Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve na intenção de refutar heresias que estavam surgindo ali no meio. Como a gente viu, como a gente tem visto durante a exposição das epístolas de Paulo, isso era uma situação muito recorrente. O cristianismo ele estava começando, a gente estava se organizando enquanto fé. E, portanto, era muito mais fácil do que nos dias de hoje, embora a gente saiba, né, isso também acontece nos dias de hoje, era muito mais fácil que heresias entrassem no seio da igreja, porque ainda estava meio confuso.
Os apóstolos estavam organizando as ideias. E aí, Paulo vai escrever para tentar corrigir esses problemas que surgiram ali. A carta dá a entender que Paulo nem mesmo visitou a igreja de Colossos, tá? Então, ele não foi plantador daquela igreja, mas sim, provavelmente, algum dos colaboradores de Paulo, né? Provavelmente Epáfras, né? Que ele cita ali durante o texto da epístola. E aí, a gente não tem clareza sobre quais são exatamente as heresias que Paulo está refutando, mas o texto dá algumas possibilidades de suposição para a gente. Uma que fica mais ou menos evidente, faz sentido com o que a gente já viu em outras igrejas daquele contexto, é a heresia que vem com os judaizantes, né? A ideia de que para alcançar a salvação, você precisa fazer uma série de ritos que são próprios da fé judaica e que já não tinham mais espaço dentro do escopo da fé cristã, mas que essas pessoas continuavam ensinando. No texto, Paulo vai refutar também a adoração aos anjos, o que faz a gente imaginar que existia um culto angelical ali na igreja. De alguma maneira, aquela igreja estava trazendo um lugar de primazia para essas figuras angelicais. E tem também um negócio que os comentaristas vão chamar de proto-gnosticismo. O que é isso, né? O gnosticismo é uma doutrina que vai surgir mais ou menos ali no século II. E a ideia do gnosticismo é que você encontra salvação quando você acessa a gnosis, um conhecimento secreto. A palavra gnosis vem do grego, é essa ideia de conhecimento. Se você alcança essa gnosis, então você alcança a salvação. E aí tem uma cara meio de seita, né? Uma coisa meio obscura. Só os iniciados têm acesso ao conhecimento. E a principal doutrina do gnosticismo é uma ideia dualista de mundo, onde existe bem e mal como duas forças opostas, representadas por divindades opostas. E o mal está associado à matéria, enquanto o bom está associado ao espírito. Qual é a consequência disso para a fé cristã? É que, se a matéria é má, então Cristo não veio em carne. Porque se Cristo vem como enviado de Deus, é preciso que ele venha em espírito. Porque no momento que ele viesse enquanto carne, ele seria, então, maculado pela maldade. E a gente sabe que essa ideia não se sustenta no seio do cristianismo, mas essa noção proto-gnóstica, porque ainda não é o gnosticismo de verdade, mas essa lógica de uma matéria que é má e de um espírito que é bom, sendo colocado em contraponto, parece que vai surgir ali no meio dos irmãos de Colossos. E aí, Paulo começa a sua carta, então, fazendo uma saudação aos irmãos, fazendo uma apresentação, rendendo graças a Deus. Então, ele vai exatamente para esse texto que a gente acabou de ler e que a gente vai agora caminhar por ele juntos para a gente entender quais são as ideias que estão brotando do texto. Então, vou te pedir para abrir comigo lá de novo, no verso 15. A gente vai ler primeiro dos versos 15 a 17, para falar da primeira ideia que está sendo registrada aqui. A ideia de Cristo como supremo sobre toda a criação. O texto diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Aqui, Paulo começa falando de Jesus como a imagem do Deus invisível. Jesus é a representação física, real, palpável, do Deus que não se pode ver. Jesus fala de si mesmo como aquele que representa perfeitamente ao Pai. Quando ele está com os discípulos, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus, como representação da imagem de Deus, está ligado com a ideia que Paulo vai abordar no capítulo 2 da mesma epístola, de Jesus conter toda a plenitude da divindade. Ou seja, não é uma aparência divina, não é uma parte divina, mas Jesus é o próprio Deus encarnado entre nós, o Filho que se fez homem e se mostrou ao mundo e revelou a verdade sobre o Deus Criador de todas as coisas. Jesus é aqui colocado como primogênito de toda a criação. E essa ideia de Paulo não quer de maneira nenhuma dizer que Jesus é também criado, né? Não é essa a ideia. A ideia da primogenitura de Jesus sobre toda a criação é a lógica que o autor aos Hebreus vai abordar lá no primeiro capítulo, na sua introdução da carta, quando ele diz assim: a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Ou seja, Jesus é aquele que herda toda a criação, porque é o Filho primogênito de Deus, o unigênito de Deus.
aquele por meio de quem tudo foi feito. Jesus, ele é, então, aquele que tem primazia no céu e na terra, sobre as coisas que são visíveis, sobre as coisas que são invisíveis. Não existe nenhum espaço da realidade que não esteja debaixo do governo do Cristo, que é rei sobre todas as coisas. E quando Paulo contrapõe aqui céu e terra, visível e invisível, ele está construindo uma associação, né? O céu está no espaço do invisível, a terra está no espaço do visível, ou seja, a natureza que a gente conhece, o mundo como ele é, tudo isso pertence ao Senhor. Mas existe um aspecto de coisas das quais a gente não vê, existe um mundo espiritual que a gente não acessa. Existem seres nesse mundo, os anjos, a quem os colossenses adoravam, que também estão submetidos ao governo do Cristo, que é supremo sobre todas as coisas. A soberania de Jesus, então, não é só sobre as coisas que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, mas mesmo as coisas que nós ignoramos estão debaixo do governo do Deus que reina sobre todas as coisas. Por meio de Jesus, tudo subsiste. E o comentarista vai trazer uma ideia de em relação a Jesus tudo subsiste, como se Jesus fosse uma parede onde outras duas paredes são construídas, conectadas, ou seja, Jesus serve como uma pedra angular. Todas as outras coisas existem em relação a ele. Tudo está, então, em perspectiva diante de Jesus. Tudo que existe e acontece por meio dele, para ele, diante dele. Jesus é, portanto, sustentador de todas as coisas. Ele é o ponto focal da existência. Deus o coroa como aquele que é supremo sobre toda a criação. Existe aqui, portanto, uma lógica cósmica, né? Toda a realidade está sendo orientada na direção do Filho de Deus. Aí o texto avança, e nos versos 18 a 20, a gente vai ver Cristo como o Supremo Redentor. E eu quero ler esses versículos com os irmãos. O texto diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Ou seja, Jesus, ele é cabeça da igreja, supremo pastor da igreja, aquele que governa o corpo. A gente tem a imagem bastante clara para os autores do Novo Testamento da igreja de Cristo como o corpo de Jesus aqui representado. Gente com seus diferentes dons e talentos se empenha na direção de viver para a glória de Deus. E por isso nós somos feitos um só. Gente que foi unida pelo sacrifício de Cristo. Mas Paulo está agora trazendo a imagem daquele que governa a igreja. E o cabeça da igreja é o próprio Cristo, que lidera e guia o seu povo. Ele é chamado de primogênito dentre os mortos, porque a morte de Cristo é o ponto de virada. É no sacrifício de Jesus que a gente vai ter uma transformação de como as coisas vinham sendo. É o ponto focal na história. É lógico que a gente crê no Cristo que foi emulado antes da fundação do mundo. Cordeiro morto desde a eternidade. A realização histórica desse sacrifício mostra para a gente, para os nossos olhos veem, aquilo que Deus já está fazendo eternamente. O seu plano de reconectar toda a realidade a Ele. E aí a gente tem ali a ideia da habitação da plenitude de Deus, né, que a gente já examinou. Então, essa lógica de Cristo reconciliando todas as coisas. Aqui, a ideia não é universalista, não é uma ideia de que todo mundo vai ser salvo, vai chegar um tempo onde todo mundo vai ser salvo. Não é sobre essa reconciliação que o texto está falando. O texto está falando sobre toda a realidade que precisa ser reorganizada harmonicamente. Porque a verdade é que o cosmos foi desorganizado pelo pecado. Quando o homem peca no Éden, então toda a estrutura da realidade sofre os efeitos desse pecado. É como se tudo que existe saísse do lugar. Quero usar uma imagem para você me acompanhar aí. Que é a seguinte, eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. Meu quarto vira um caos assim.
caos. Parece que rolou uma guerra lá. E aí, a gente vai lá e organiza, né? Eu pego, boto as coisas no lugar, ajeito o livro, pego a mesa, ajeito a mesa, passo um paninho, coloco os livros lá orientados, faço uma pilha dos próximos livros que eu vou ler, uma pilha de livros que está ali, mas que eu não vou ler, mas eles estão ali do lado, coloco um monte de coisa ali organizada, beleza. Cara, é papo assim de 1, 2 dias. E aí, de repente, caos. Se instaura uma desorganização absoluta. E parece que é um negócio místico. Do nada ficou caótico. Porque a gente sabe que foi do nada, né? Eu fui lá e fui bagunçando. Peguei nota fiscal, coloquei em cima da mesa, papelzinho que me deram na rua, folheto, ao invés de jogar no lixo, eu botei lá em cima. Aí peguei um livro para consultar, larguei o livro lá em cima, de repente, caos. A verdade é que essa é a experiência do cosmos depois do pecado. Toda a realidade começa a se desorganizar. É como um efeito dominó. O pecado derruba a primeira peça, e então a consequência disso é que as coisas vão se desalinhando. O sacrifício de Jesus, então, é o start para a reorganização da realidade. Deus está fazendo uma faxina no cosmos, colocando os livros onde eles têm que estar, limpando a mesa, organizando as coisas, jogando fora o que tem que ser jogado fora, organizando a realidade. A cruz, ela é o palco da obra de reconciliação. É na cruz do Calvário que esse processo se inicia de maneira óbvia, visível e escancarada. Deus escolheu a cruz maldita para que o Cristo, morrendo ali, reiniciasse a história, refizesse todas as coisas. Agora, essa reconciliação, ela não tem só um aspecto cósmico, mas ela vai para um outro espaço também. E aí eu quero ler os versos 21 e 22 com você. O texto diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda a acusação. A transformação que acontece no cosmos é a transformação que acontece na minha e na sua vida também. Nós somos transformados de inimigos em santos filhos de Deus. Nós somos separados anteriormente de Deus por conta da nossa disposição interior. Mas a obra de Jesus na cruz do Calvário começa a reorganizar o nosso ser interior. Nós também fomos afetados pelo pecado, mas agora pela cruz nós somos reconectados com Deus. A finalidade da cruz, então, é reconciliar não só a realidade, mas a humanidade ao seu Criador. Por fim, a condição para a gente experimentar essa transformação plena é que a gente se mantenha firmados em Deus. Verso 23 diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Há então aqui a importância de nós sermos arraigados ao Evangelho, firmados na fé, apegados à esperança. Gente que caminha não baseado em qualquer outra coisa, tão somente no Evangelho que foi apresentado pela Escritura. A obra plena da restauração, ela aponta para o dia da volta de Cristo, para a reconciliação última e final, mas ela começa no sacrifício. É obra de restauração que é operada através do sacrifício. Pontuada todas essas coisas, a pergunta é: o que isso tem a ver comigo e com você? E eu quero responder isso com uma única aplicação. Ju, se prepara que é grande. A aplicação é o seguinte: nossa fé deve ser nele e somente nele, o Supremo Rei, morto no madeiro e ressurreto ao terceiro dia. Vou ajudar a Juliana, vou falar de novo. Nossa fé deve ser nele e somente nele, o Supremo Rei, morto no madeiro, ressurreto ao terceiro dia. Não existe cristianismo sem cruz. Nossa fé, ela tem seu primeiro fundamento numa morte que é terrível, terrível. Se o Salvador não fosse estendido no madeiro, então não poderia haver reconciliação. A crueza da cruz, ela aponta para a realidade da nossa queda, da nossa separação, para o fato de que eu e você estávamos completamente distanciados de Deus.
A nossa condição pecaminosa caída absoluta é que mostra a necessidade do próprio Deus morrendo na cruz do Calvário. É cruel, é terrível, é um instrumento de tortura usado para a salvação do povo de Deus. Instrumento esse que não é entregue para mim e para você, mas é depositado diante do próprio Deus, que se submete ao sofrimento para que então nós tivéssemos vida. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe salvação sem morte. Mas também não existe cristianismo sem sepulcro vazio. Se a história terminasse na cruz do Calvário, então nós teríamos um relato trágico, mas nada além disso. Seria insuficiente. Seria a história de alguém que foi um grande mestre, mas que então foi morto pelo Estado, oprimido por aqueles que estavam no poder, e acabou por aí. A gente conhece essa narrativa, a gente já ouviu, ela é uma possível interpretação da fé cristã, que torna todo o ministério de Jesus vazio. Ensinos que são sem importância, porque no fim das contas sucumbiram diante da opressão do nosso mundo. A alternativa que o Evangelho apresenta, no entanto, não é essa. É a do Cristo que morre na cruz do Calvário e ressurge ao terceiro dia, para que então eu e você pudéssemos ter esperança. O que torna a cruz o exemplo máximo da obra de salvação de Deus no mundo é que Cristo não está mais na cruz e nem no sepulcro. Ele é vivo e reina sobre todas as coisas. E a realidade da supremacia de Cristo sobre todas as coisas passa necessariamente pela cruz. A gente precisa falar sobre o herdeiro de todas as coisas, escolhendo morrer no lugar dos seus inimigos. Morrer no lugar dos seus inimigos. Gente que estava distante, mas que foi aproximada pelo sacrifício de Jesus. A cruz, ela é escandalosa porque ela escancara a nossa realidade. E é por isso que as pessoas são hostis à cruz. Porque ela mostra como tolos arrogantes, eu e você, continuam buscando salvação por qualquer outro meio, que não a obra redentora de Deus. Então a gente busca salvação pela ciência, pelo nosso esforço, pela gnose, ou até por uma atitude despreocupada, do tipo assim, eu não preciso de salvação. Esse foi um dos comentários que tinha lá naquela corrente. Eu não preciso de salvação, me salvou do quê? E aí, parece que eu estou super tranquilo com isso, mas quando a realidade se impõe, então eu sou confrontado pelo fato de que sozinho eu não consigo ir muito longe. Mas existe uma mensagem de salvação. A cruz que convida os tolos como eu e você para sermos confrontados com a realidade do Rei do Universo, sangrando e nos convidando a parar de lutar e se aproximar com confiança do trono da graça. Supremo Rei, de braços estendidos, sofrendo e chamando a mim e a você, se aproxime, se aproxime. Esse convite, ele vem dentro de um lugar de sofrimento, de dor, mas ele é transformado pela ação poderosa de Deus, que tira Jesus das mãos da morte, que faz a morte morrer de medo ao ver o Cristo que pode e que ressuscita dentre os mortos. A verdade é que o sacrifício do Rei do Universo, ele vai na contramão de toda a compreensão do mundo. E é por isso que as pessoas constroem um coração hostil. Não parece fazer sentido. E para ilustrar isso, eu quero contar uma história. Vocês sabem que eu não consigo não citar as coisas que eu estou lendo ou assistindo. Eu estou lendo um livro agora que chama O Caminho dos Reis. É um livro também do Brandon Sanderson. Os jovens já estão cansados de me ouvir citar o Brandon Sanderson. E esse livro, ele acompanha alguns personagens. Eu quero falar de só um deles. Dalinar Colin. Dalinar, ele é o tio de um rei. Seu irmão era rei até que foi assassinado brutalmente. Deixou uma mensagem para ele, escrita em sangue, e ele começa então a investigar aquilo que o irmão pediu para ele investigar. Um livro antigo, chamado O Caminho dos Reis. Quando ele começa a ler esse livro, ele percebe que toda a cultura militar da sua nação, ela está indo para um caminho que não devia ir. As pessoas estão preocupadas, os nobres estão preocupados em lutar para ganhar disputas, para serem gloriosos no campo de batalha, para sentirem uma euforia interna, mas não para cuidar das pessoas. E aí, quando ele vai ler esse livro, O Caminho dos Reis, ele se confronta com uma narrativa de um rei da antiguidade que fala sobre como as pessoas que estão em posição de autoridade não foram chamadas
para governar de maneira impiedosa, mas para cuidar daqueles que estão sob o seu comando. Dalinar perde o prazer na luta e parece agora ansiar por um outro tipo de relação com aqueles que são mais desfavorecidos que ele. E aí, eu vou ler uma citação dele dizendo assim, a respeito desse livro, a respeito do Caminho dos Reis. O livro falava de um rei carregando os fardos de sua gente. Era dito que aqueles que lideravam, eram os mais inferiores dos homens, pois precisavam servir a todos. E a conclusão que Dalinar chega é a seguinte: como seria o mundo se todos os homens vivessem como o livro proclamava? Como seria o mundo se todos os homens vivessem como o livro proclamava? E essa é a missão que Dalinar assume para ele. Eu ainda não sei onde vai dar, eu ainda não terminei. Tem mais uns 4 livros de 1.500 páginas pela frente. Quando eu terminar, eu conto para vocês o que vai dar isso. Mas a verdade é que essa imagem, essa história de Dalinar ajuda a gente a entender. O Supremo Rei morto e ressurreto, ele nos chama ao compromisso de viver como gente que sabe se sacrificar. Gente que sabe servir as pessoas. Gente que sabe instruir em amor. Gente que sabe cuidar até daqueles que não querem cuidar. É por isso que quando eu entrei lá nessa linha de discussão, eu não entrei para discutir. Eu entrei para explicar como era a nossa compreensão da cruz, e tão somente isso. Dos 60 comentários que tem lá, não tem mais nenhum meu. Eu fiz um comentário e foi o suficiente, porque eu entendi que aquilo ali não ia para lugar nenhum. Então tudo bem, eu fui lá, preguei e fé. E agora, deixe que o Espírito Santo faça o resto do trabalho. O fato é que a cruz de Cristo convida a mim e a você a um compromisso de ação, de viver, não só como gente que tem fé de boca nesse Cristo que morreu e ressurgiu, mas que vive como gente que entendeu a responsabilidade de caminhar carregando os fardos uns dos outros. O convite que a Escritura deixa para mim e para você nessa manhã, então, é esse: nos comprometermos mais uma vez com a cruz, não nos envergonhando da cruz de Cristo, porque ela é o palco do maior amor do mundo. Jesus morreu para salvar a mim e a você, e nos convida a contar essa história, a proclamar o Cristo que morreu e ressurgiu para que os pecadores fossem reconectados com Deus. A gente vai continuar fazendo isso, a gente vai seguir para a ceia daqui a pouco, e que você participe desse tempo, tendo em mente a proclamação do sacrifício vicário de Jesus, que nos conecta uns com os outros e nos reconcilia com o Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Jesus, de ouvir a Tua Palavra, de aprender a Tua Palavra. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque a cruz sangrenta, ela é o palco da obra de salvação que o Senhor operou no meio do seu povo. Obrigado porque, através do seu sacrifício na cruz, toda a realidade é refeita, as nossas vidas são refeitas. Obrigado porque agora nós fomos reconciliados uns com os outros e contigo, e nós te agradecemos porque nós não tínhamos nenhum recurso para fazer isso pelo nosso próprio mérito, através do nosso próprio esforço. Nós confiamos tão somente na sua salvação, Jesus, e nos submetemos a Ti de todo o coração. Te pedimos, fortalece em nós um espírito que é comprometido a ser gente que carrega os fardos uns dos outros, que sabe o que é servir, que sabe o que é amar, porque aprendeu com o Rei Supremo, aquele que governa sobre todas as coisas e que escolheu morrer no nosso lugar. Que nós nunca tenhamos vergonha da cruz, mas que nós nos gloriemos na cruz do Salvador, que morreu e ressurgiu para que nós tivéssemos vida. É isso que nós pedimos, no Teu santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.